trouxe preparado um esboço Yo traje preparado un escrito, porém o Senhor me conduziu a conversar com vocês pero el Señor me dirige a hablar con vosotros de forma muito direta como pastor. de una forma muy directa como pastor. Os evangelhos Los evangelios têm 4 palavras que regem toda a vida espiritual. tienen 4 palabras que dirigen toda la vida espiritual. Primeira palavra, amor. Primera palabra, amor. Segunda palavra, arrependimento. Segunda palabra, arrepentimiento. Terceira palavra, perdão. Tercera palabra, perdón. E a última palavra, alegria. Y la última palabra, alegría. A alegria La alegría adora a Deus. adora a Dios. Portanto, Por lo tanto, todos nós, todos nosotros, apesar de todas as lutas, a pesar de todas las luchas, devemos manter a nossa vida em alegria, debemos mantener nuestras vidas en alegría. porque a alegria do Senhor Porque la alegría del Señor será a nossa força. es nuestra fuerza. Queria que você abrisse a Bíblia. Me gustaría que abrieras vuestras Biblias Livro de João, capítulo 4. en el libro de San Juan, capítulo 4. Leremos alguns versos, esse texto inteiro tem 54 versículos. Vamos a leer algunos versículos en este capítulo que tiene 54 versículos. Nós leremos alguns poucos. Leeremos algunos. João, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Amém? Amén. O primeiro versículo El primer versículo está no início, o primeiro verso. está en el comienzo, el primer versículo. Merabi lerá para os irmãos, ela lê melhor do que eu. Merabi va a leer a vosotros porque lee mejor que yo. Dice la palabra: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. E era necessário. Y era necesario pasar por Samaria. Pronto. Muito bem. Deus sempre tem objetivos claros. Dios siempre tiene objetivos claros. Deus nunca trabalha com algo escondido. Dios nunca trabaja con algo escondido. Cada direção Cada dirección vai repercutir no futuro. repercutirá en el futuro. No passado, En el pasado, muitos anos antes, muchos años antes, muitos anos antes, muchos años antes, como registra Gênesis 48, 22, como dice Génesis 48, 22, Jacó Jacob, cavou um poço él hizo un pozo no deserto. en el desierto. Cavar poço no deserto é difícil. Y hacer un pozo en el desierto es muy difícil. Ferramentas antigas, Con herramientas antiguas, sem tecnologia. sin ninguna tecnología, Terra dura, tierra dura, muita pedra. muchas piedras. Jacó cavou um poço. Jacob ahí hizo un pozo. O poço deu água. El pozo dio agua. Jacó não fazia ideia Jacob no hacía idea que todo aquele seu esforço que todo su esfuerzo de cavar no deserto de hacer un pozo en el desierto tinha algo na eternidade. tenía que ver con algo en la eternidad. Jacó pegou este poço Jacob cogió este pozo
e deu de presente ao filho dele chamado José. y le dio de regalo a su hijo llamado José. José tinha sido um menino que sofreu demais. José había sido un niño que había sufrido mucho. Traição de irmãos, Traición de hermanos. foi jogado num buraco, Él fue tirado en un agujero. foi en una tirado cueva, do buraco, se lo quitó de ahí, foi vendido, fue vendido, foi revendido, fue revendido. arrumou um bom emprego, Él entonces encontró un buen empleo, mas uma mentira o derrubou do emprego pero una mentira lo derribó de ahí, de ese trabajo. e ele foi para a prisão. Y entonces fue a la prisión. Depois ele saiu da prisão, Luego salió de la cárcel, governou o país, gobernó el país. tudo isto pela direção do Senhor. Todo esto por la dirección del Señor. Deus queria José Dios quería a José governando o Egito gobernando Egipto com um propósito: con un propósito: preservar preservar aqueles irmãos dele aquellos hermanos suyos que traíram ele. que lo trajeran. Deus queria que José preservasse as pessoas que fizeram mal para ele. Dios quería que José preservara a las personas que le hicieron daño. E a forma que Deus achou Y la forma que Dios encontró foi jogá-lo no buraco, fue tirarlo en el agujero, tirar do buraco, sacarlo de ahí, ser vendido, ser vendido, revendido, revendido, bom emprego, un buen trabajo, perde emprego, pierde el vai para a trabajo, prisão, va en la cárcel sai da prisão. y sale de la cárcel. José testemunhou aos irmãos dele. José testificó a sus hermanos. Ele disse: vocês não sabiam o que estavam fazendo, Él dijo: vosotros no sabíais lo que estabais haciendo, mas Deus usou vocês para me trazer aqui, pero Dios ha usado a cada uno de vosotros para traerme aquí, para preservar vocês. para preservaros. Então eu vou cuidar de vocês Entonces yo cuidaré de vosotros e dos filhos de y vocês. de vuestros hijos. Isto Y eso só pode ser feito solo puede ser hecho por alguém que tem o Espírito Santo. por alguien que tiene el Espíritu Santo. Uma vez, Una vez Jesus disse para os discípulos: Jesús dijo a los discípulos: vocês têm que perdoar 70 vezes 7. tendréis que perdonar 70 veces 7. Então os discípulos disseram para Jesus: Entonces los discípulos dijeron a Jesús: acrescenta-nos a fé, entonces haz crecer nuestra fe, porque sem fé porque sin fe nós não vamos dar conta de nosotros perdoar. no podremos perdonar. Jesus então replicou: Entonces Jesús dijo: se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, si tenéis la fe como un grano de mostaza, vão mandar a uma árvore que saia de um lugar para outro, dirán a un árbol que salga de un sitio y vaya a otro, e ela vai. y ella irá. É dizer, em outras palavras, Quiero decir, en otras palabras, que pela fé que por fe você pode perdoar puedes perdonar e arrancar a raiz de y amargura arrancar las raíces de amargura e mandar que ela vá embora. y mandarla irse, E ela vai. y ella se va. É isso que Jesus ensinou. Es esto que Jesús enseñó. Um dia, Un día José morreu, José murió, mas o poço que o pai lhe dera ficou. pero el pozo que su padre le había dado se quedó ahí. 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 año, 2 años, 100 años, 1000 años, muitos anos. muchos años. Davi reinava em Israel. David reinaba en Israel. Salomão reinou em Israel. Salomón reinó Israel. Roboão reinou em Israel. Roboán también reinó en Israel. Em tempo de Roboão, o país dividiu. Entonces, en los tiempos de Roboán, el país se dividió en dos. Uma parte ficou no norte. Una parte se quedó en el norte. Diversos reis se sucederam, Diversos reyes sucedieron, até que um homem chamado Onri hasta que un hombre llamado Onri
assumiu o governo asumió el gobierno e decidiu construir uma y cidade. decidió entonces construir una ciudad. Uma cidade bonita, Una bonita ciudad, forte, fuerte, pulsante, grande, economicamente ativa. económicamente muy activa. E colocou o nome nesta Y cidade puso el nombre de esta ciudad de Samaria. de Samaria. Aquele lugar Aquel lugar era o mesmo sítio era el mismo lugar em que o Jeroboão, en que Jeroboam, que organizou a divisão, que organizó la división, havia plantado um altar, había ahí hecho un altar, a que chamou de Betel, al cual llamó Betel, casa de Deus. casa de Dios. Ele deu o nome de casa de Él Deus, dio el nombre de casa de Dios, mas não era, pero no era, porque aquele Betel porque aquel Betel era o lugar da divisão, era el lugar de la división. e Deus não aceita Y divisão. Dios no acepta división. A partir deste ponto, A partir de este punto, a história de Israel, la historia de do Israel, Reino do Norte, del reino del norte, teve muitos problemas. tuvo muchos problemas. Muitos problemas. Muchos problemas. Muitos problemas. Muchos problemas. Até que a Assíria, Hasta que Asiria, perdón, invadiu as terras invadió las tierras e levou embora o povo. y llevó al pueblo. A capital de Israel, La capital de que Israel, era Samaria, que era Samaria, teve a sua população sacada. tuvo su población exactamente quitada de ahí. Segundo Reis, Segunda de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, versos 24 a 41, versos 24 a 41. vai contar que o rei da Assíria Conta que el rey de Asiria tirou a população de Samaria, quitó la población de Samaria levou embora, y lo llevó. pegou outro povo, Cogió un otro pueblo, outras pessoas, otras personas, outros costumes, otros costumbres, outra fé, otra fe, e plantou em Samaria. y trajo e implantó en Samaria. Este povo de Samaria Este pueblo de Samaria começou a adorar a Deus, comenzó a adorar a Dios, mas de um jeito muito ruim, pero de una forma mala, porque misturava a glória de Deus porque mezclaba la gloria de Dios com a adoração dos ídolos. con la adoración de los ídolos. E Deus não aceitou. Y Dios no aceptó. Então leões Entonces, leones começaram a devorar as pessoas. empezaron entonces a devorar las personas. As pessoas morriam Las personas se morían por ataques de leões. por los ataques de los leones. Então as pessoas de Samaria Y las personas de Samaria escreveram uma carta para o rei escribieron una carta al rey e pediram ao rei que mandasse um y sacerdote pidieron al rey que mandara un sacerdote para que ensinasse o povo da terra para que enseñara al pueblo de la a tierra adorar a Deus da a terra. adorar al Dios de la tierra. E então o rei Y entonces el rey pegou uma caneta cogió en un bol, e numa canetada y entonces escribiendo de una sola vez mandou um sacerdote. Um sacerdote. mandó un sacerdote. O sacerdote ensinou o povo a adorar a Deus. Y el sacerdote enseñó al pueblo a adorar a Dios. Mas o povo adorava a Deus Pero el pueblo adoraba a Dios e continuava fazendo altares pelas montanhas. y continuaba haciendo altares por las montañas. E Deus não aceita isso. Y Dios no acepta esto. O povo de Judá El pueblo de Judá passou então a ter um problema grave com os samaritanos. entonces pasó a tener un grave problema con los samaritanos. Eles não se davam, Ellos no se daban bien, não eram amigos. no eran amigos. Um judeu chamava um samaritano de cachorro. Los judíos llamaban a los samaritanos de perros Os samaritanos chamavam os judeus de cachorro. y los samaritanos llamaban a los judíos de perros. Não se davam. Ellos no se daban bien. Era muito difícil. Era muy difícil. Porém, Samaria Pero en Samaria era uma cidade que estava no meio do povo de Deus. era una ciudad que estaba en medio al pueblo de Dios. Um lugar que havia sido perdido. Un lugar que se había perdido. Um lugar que Deus não operava mais. Un lugar donde Dios no operaba más.
As pessoas eram confusas. Las personas estaban confundidas. Eles criam em Deus, Ellos creían en Dios, mas eram todos confusos. pero estaban confundidos. Eles adoravam ao Senhor, Ellos adoraban al Señor, mas faziam o sinal da cruz para Maria. pero hacían la señal de la cruz a María. Coisas deste tipo. Cosas más o menos como estas. E Jesus decidiu passar em Samaria Entonces Jesús decidió pasar en Samaria com um propósito. con un propósito. Jesus queria recuperar Samaria. Jesús quería recuperar a Samaria. Olha para o colega e diga: isso é muito importante. Mira a tu compañero y diga, esto es muy importante. Jesus queria recuperar Samaria. Jesús quería recuperar a Samaria. Então ele foi a Samaria. Entonces fue a Samaria. Onde Jesus parou? ¿Dónde Jesús paró? Naquele poço Allí en aquel pozo que o Jacó, que Jacob, centenas de anos a antes, centenas de años havia antes, furado no deserto. había hecho en el desierto. Deixe-me dizer algo. Déjame decirte algo. Aquilo que você faz hoje, Aquello que tú haces hoy, você não faz ideia no haces idea do que Deus vai usar de lo que Dios hará na sua história. en tu historia. Então faça com alegria. Entonces hazlo con O teu alegría. esforço tem Tu recompensa. esfuerzo tiene O recompensa. teu suor tem Tu recompensa. sudor tiene recompensa. A tua luta tem Tu lucha recompensa. tiene recompensa. Malaquias, Malaquias, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. versículo 16. A Bíblia diz: La Biblia dice, diante de Deus delante de há um Deus, memorial há um memorial escrito. escrito. Ninguém apaga Nadie puede borrarla. aquilo que você faz. Aquello que tú haces. Pois bem, Muy bien. Deus marcou um encontro Dios marcó un encuentro da recuperação de la recuperación naquele poço. en aquel pozo. E Jesus foi lá. Y Jesús fue hasta allí. Jesus é Deus. Jesús es Dios. João escreve: Juan escribe, estava no mundo estaba en el mundo e o mundo foi feito por ele, y el mundo fue hecho por él, e o mundo não o conheceu. pero el mundo no lo recibió. Jesus foi ao poço de Y Jacó, Jesús fue al pozo de Jacob querendo recuperar Samaria. porque quería recuperar Samaria. E naquele lugar, Y en aquel lugar os discípulos o deixaram los discípulos lo dejaron e foram para uma pequena cidade y fueron a una pequeña ciudad para comprar. para comprar. Algumas pessoas Algunas personas imaginam que se imaginan que andar com Jesus caminar con Jesús significa apenas solamente poder comprar tudo que quer. poder comprar todo lo que quiere. Mas não é isso. Pero no es esto. 12 discípulos, 12 discípulos, 12 obreiros, 12 obreros, com credenciais, con credenciales, com documentos, con documentación, gente muito especial, gente muy especial, foi para a cidade comprar. fueron a la ciudad a comprar. Enquanto eles estavam lá, Mientras estaban ellos ahí, chegou uma mulher llegó una mujer triste, triste, infeliz, infeliz, angustiada, angustiada, amargurada, amargurada, sofrendo. amargada, sufriendo. O livro de Deuteronômio, En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, capítulo 24, a Bíblia diz: la Biblia dice, quando um homem casar com uma mulher cuando un hombre se casa con una mujer e achar nesta mulher alguma coisa feia, y encuentre en esta mujer algo feo, vai dar para esta mulher uma carta de divórcio. va a dar a esta mujer una carta de divorcio. Esta lei não é do homem, Esta ley no es del hombre, é uma lei de Deus. es una ley de Dios. A lei continua dizendo: Y la ley continúa diciendo, se esta mulher si esta mujer que já foi divorciada que ya fue divorciada casar com outro homem se case con otro e hombre este segundo y homem este segundo hombre achar nela coisa feia, encuentre en ella cosas malas, vai dar carta de divórcio. pues va a darle carta de divorcio. Esta mulher do capítulo 4 de João Esta mujer del capítulo 4 de Juan não era uma mulher leviana, no era una mujer leviana, não era uma prostituta, no era una prostituta, não era uma sem vergonha. no era una sinvergüenza, Ela era uma mulher sofrida. era una mujer sufrida. A
A punição para uma mulher adúltera El castigo para una mujer adúltera não era o divórcio, no era el divorcio, era a pedrada. era apedrejarla. Então ela não era esta. Entonces ella no era esta. Ela era uma mulher que tentava ser feliz. Era solo una mujer que intentaba ser feliz. De uma vez, outra vez, Una outra vez, vez. otra vez, otra vez. Mas tudo errado. Pero todo de forma equivocada. Ela tinha dentro dela uma marca. Ella tenía dentro de ella una A marca. marca da rejeição. La marca del rechazo. As pessoas olhavam para ela Las personas la miraban e viam que ela não valia a pena. y veían que ella no merecía la pena. Ela era uma pessoa que ninguém queria perto, Era una persona que nadie quería cerca. porque não deu certo com ninguém. Porque no estaba bien con nadie. Todas as vezes que ela intentou ser feliz, deu errado. Todas las veces que intentó ser feliz, se equivocó. A amargura toma conta dela. La amargura la invadió. Tristeza, La tristeza. cabeça baixa, Se quedó cabizbaja. sofrimento, Sufrimiento. nada de festa, Y nada de fiesta. nada de alegria, Nada de alegría. nada de filhos à volta, Nada de hijos alrededor. nada de marido para se alegrar, Ningún esposo para alegrarse. nada de felicidade. Ninguna felicidad. Ninguém quer ficar perto. Nadie quiere quedarse As outras cerca. mulheres Las otras mujeres não a querem perto. no la querían cerca. Quem quer ficar perto de alguém que não tem nada de presta? ¿Quién quiere quedarse al lado de alguien que no tiene nadie que valga la pena? Já pensaram ficar perto de alguém que só tem palavra negativa? ¿Has pensado ya quedarse cerca de alguien que solo tiene palabras negativas? De alguém que não tem nada que alegre? ¿Alguien que en nada se alegra? Você senta perto de alguém que fica abrindo a boca? ¿Tú te sentarías al lado de alguien que solamente bosteza? Daqui a pouco você faz também. Luego tú empiezas a bostezar tú también. Então as mulheres iam pela manhã Entonces las mujeres iban por la mañana ou pela tarde, o por la tarde, mas ela não era bem-vinda. pero ella no era bienvenida. Ela ia ao meio-dia, Ella iba al mediodía. sol alto, El sol en alto, momento difícil, un momento muy difícil, mas era o momento do seu isolamento. pero era un momento, un tiempo para su aislamiento. Ela chegou no poço. Ella llegó en el pozo Jesus olhou para ela. y Jesús la miró, Mulher rejeitada, mujer rechazada, sofrida, sufrida, angustiada, angustiada, infeliz, infeliz, incompleta. incompleta. E Jesus faz um pedido. Y Jesús entonces le pide algo. Pode me dar um pouco de água? ¿Puede usted darme un poco de agua? Ela olha para Jesus. Y ella lo mira, mira a Jesús, Que ousadia tua? pero eres muy osado. Eu sou samaritana. Yo soy samaritana Você é judeu. y usted es judío. Não dá para conversar. No podemos hablar. Jesus olha para ela Y Jesús la mira e disse: se você soubesse com quem está falando, y dijo, si supieras con quién hablas, você é que ia me pedir água. tú me pedirías agua E eu te daria água y viva. yo te daría el agua. Ela olha para o poço. Y ella mira al pozo Diz: ele é fundo. y dice, es profundo, ¿eh? Você não tem com que tirar. Y usted no tiene con quién sacar este agua. Jesus olha para ela de Y novo Jesús la mira de nuevo e diz: quem beber desta água vai ter sede outra y vez. dice, quien bebe de este agua tendrá sed de nuevo. Mas quem beber da água que eu der não tem sede Pero mais. quien beba del agua que yo dé no tendrá sed jamás. Porque a água que eu lhe der Porque el agua que yo le doy vai produzir dentro desta va a pessoa producir dentro de esta persona uma fonte una fuente que jorra para a vida que eterna. fluye para la vida eterna. A mulher então disse para Jesus: Entonces la mujer dice a Jesús, me dá desta água, dame de este agua para que eu não precise voltar aqui. para que yo no tenga que volver aquí. E Jesus acha o momento certo Y Jesús busca el momento correcto para curar aquela mulher. para sanar a aquella mujer. E diz para ela: vai buscar o teu marido. Y dice, ve a buscar a tu esposo. Ela então responde: eu não tenho. Y ella dice, no tengo. Jesus olha para ela e diz: é verdade, Y Jesús la mira y dice, es verdad, você já teve 5. ya tuviste 5. E depois de tanto sofrimento, Y después de tanto sufrimiento, você arrumou um que nem marido é. tienes uno ahora que ni siquiera es tu marido. Ela olha para Jesus e disse: o senhor é profeta?
Y ella mira a Jesús y diga, ¿usted es profeta? Pode me responder uma coisa? ¿Puede contestarme algo? Qual é o lugar certo de adorar? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? Desde o tempo do Jeroboão, Desde el tiempo de Jeroboam, a turma está ensinando a gente que o lugar de adorar é esse monte aqui, ó. nos enseñan que el lugar bueno para adorar en este monte aquí. Mas vocês vivem dizendo que o lugar é lá em Pero Jerusalém. vosotros decís que es allá en E qual Jerusalén. que é o certo? Entonces, ¿cuál es el correcto? Jesus disse: Y Jesús dice, vocês adoram o que vocês não sabem. vosotros adoráis lo que no conocéis. Nós adoramos o que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Porque la salvación viene de los judíos. Vai chegar a hora, Llegará el momento. e já chegou, Y ya llegó. em que os filhos de Deus En que los hijos de Dios vão adorar o Pai adorarán al Padre. em espírito e em En verdade. espíritu y en verdad. Ela se encheu de ânimo. Y ella se llenó de ánimo. Ela disse para Jesus: Y ella dijo a Jesús, me espera um pouco. espérame un poquito. Pegou o cântaro, Y cogió entonces el cántaro. largou ele na fonte, Y entonces lo puso ahí en el pozo. saiu correndo para a Y cidade. salió corriendo a la ciudad. Agora o seu coração estava curado. Ahora su corazón estaba sano. Aquela rejeição Aquel rechazo que ela vinha guardando que ella venía guardando desde o primeiro casamento que não deu certo. desde el primer matrimonio que no funcionó. Aquele sentimento de não ser ninguém. Aquel sentimiento de no ser nadie. Aquele sentimento de ser como um cachorro no chão. Aquel sentimiento que te hace ser como un perro ahí tirado al suelo. Ninguém me ama. Nadie me ama. Ninguém gosta de mim. Nadie me quiere. Não tenho valor nenhum. Yo no tengo ningún valor. Tudo que eu faço não dá Todo certo. que hago no funciona. Eu não sinto nada em mim que preste. Yo no siento que tenga nada que preste. Se que as pessoas sirva. olham para mim Si alguien me mira e não vê nada em mim que preste, y la gente me mira y no ve nada que sirva, como eu vou ver alguma coisa em mim que seja bom? ¿cómo veré algo en mí que sea bueno? Papai falou mal. Mi papá me ha hablado mal. Mamãe falou mal. Mi madre también me habló As mal. pessoas falam mal. La gente habla mal. O casamento está ruim. Mi matrimonio está mal. Nada está bom. Nada está bueno. Como eu posso ser ¿Cómo feliz? puedo ser feliz? Mas quando ele encontrou Jesus, Pero cuando él encontró a aquela Jesús, fonte de Jesus curou a sua alma. fuente de Jesús sanó su alma. A raiz de amargura foi arrancada. Raíces de amargura fueron arrancadas. A glória de Deus La entrou gloria nela. de Dios la llenó. E ela agora tinha uma nova vida, Y ahora tenía ella una nueva vida. um novo sentido. Un nuevo sentir. Jesus foi lá não por causa dela. Jesús fue allá no por ella. Prestem atenção nisto. Atentos en esto. Jesus não foi lá por causa dela. Jesús no fue allá por ella. Jesus foi por toda Samaria. Jesús fue por toda Samaria. Só que Jesus ficou pensando: Solo que Jesús pensaba, eu preciso começar por alguém. necesito empezar por alguien. Alguma pessoa precisa ser o início. Alguien necesita ser el comienzo. Quem será esse início? ¿Quién será este comienzo? Alguém muito grande, Alguien muy grande. cheio de credencial, Lleno de credenciales. cheio de si. Lleno de sí. Só pensa em buscar e comprar. Solo piensa en buscar y comprar. Não, este não serve. No, este no sirve. Eu vou pegar alguém que está falido. Yo quiero a alguien que no sirva. Eu quero alguém que todo mundo despreza. Quiero a alguien que todos rechacen. Eu quero alguém que sente uma amargura na alma. Alguien que tiene el alma amargada. E eu vou curar essa Y yo voy a pessoa. sanar a esta persona. Eu vou salvar essa pessoa. salvaré. Eu vou dar uma fonte na Y alma yo voy a dela. poner una fuente en su alma. Eu vou fazer dela uma tocha viva. Haré ella una E eu vou viva. ganhar Samaria Ella va inteira. a brillar en toda Samaria. Aleluia. Aleluya. Aqui está escrito Aquí está escrito que aquela mulher que aquella mujer foi até a cidade fue hasta la ciudad diferente.
diferente. Ninguém queria falar com ela, Nadie quería hablar con ella. mas ela foi falar com as pessoas que não queriam falar com Pero ela. ella fue a hablar con las personas que no querían hablar con ella. E ela disse para todos: Y entonces ella dijo a todos, vem comigo, ven conmigo. eu encontrei Jesus de Nazaré. Yo he encontrado a Jesús de Nazaret. Ele falou toda a minha Y vida. él habló sobre mi vida. Ele mudou a minha vida. Y entonces él encontró mi Vem vida. comigo. Y ven conmigo. Aqui está escrito. Aquí está escrito. Capítulo 4, verso 39. 4, versículo 4, Versículo capítulo 39. 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, Ela dizia: que daba testimonio ele diciendo, me disse tudo quanto eu tenho feito. me dijo todo lo que he hecho. Olha para alguém e diga: o teu testemunho Mira a alguien y diga, tu testimonio deve trazer pessoas a Jesus. debe atraer la gente a Jesús. O que Jesus fez na tua Lo que vida Jesús ha hecho en tu vida deve ser atrativo. debe ser atractivo. As pessoas olham para você Las personas te e miran perguntam: y preguntan, qual é a razão da tua fé? ¿cuál es la razón de Por tu que fe? você adora a Deus? ¿Por qué adoras a Dios? Por que você está tão feliz? ¿Por qué estás tan feliz? Por que você levanta a mão? ¿Por qué levantas la mano? Por que você chora na ¿Por qué presença lloras dele? en la presencia de Por que Él? você glorifica? ¿Por qué glorificas? Por que salta? Por que saltas? Porque tem esta felicidade? Porque tem esta felicidade? Porque os teus olhos brilham? Porque os teus olhos Porque brilham? você é tão feliz? Porque eres tão E você feliz? vai dizer: E tu vais Ele dizer, mudou a minha vida. Ele cambiou minha Ele vida. preencheu o vazio da minha alma. Llenó el vacío de mi alma. Prestem atenção. Por favor, esté atento. Jesus queria toda Samaria. Jesús quería toda Samaria. Jesus quer toda esta cidade. Jesús quiere toda esta ciudad. Jesus morreu por todos os teus parentes. Jesús murió por todos tus familiares. Jesus morreu por todos que você conhece. Jesús murió por todos aquellos que conoces. Jesus deu a vida por toda esta cidade. Jesús dio la vida por toda la ciudad. Mas Ele escolheu você Pero Él le eligió tú, com a tua história. con tu historia. Pode não ser como a dela, Puede no ser como la mas suya, cada um de nós pero cada uno de nosotros sabe onde o calo aperta. sabemos dónde nos aprieta los zapatos. Sabe onde que está o nosso problema. Sabemos dónde está nuestro problema. E Jesus vai direto ali Y Jesús va directo e coloca uma fonte y pone una fuente que vai jorrar para a vida que eterna. va a fluir para la vida E o eterna. testemunho Y el testimonio vai atrair pessoas. va a atraer a las personas. Prestem atenção mais um pouco. Por favor, un poquito más de atención. Verso 40. En el versículo 40, Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él E pediram que ele ficasse com eles. y le rogaron que se quedara con ellos. Jesus ficou 2 dias. Y se quedó allí 2 días. E muitos outros creram nele. Y muchos más creyeron Por causa da sua palavra. por la palabra de él. Então diziam a mulher: Y decían a la mujer, agora, ahora não é pelo que você disse que nós cremos. no es por lo que dices que creemos, Porque nós mesmos temos ouvido a ele. porque nosotros mismos hemos oído. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do Y mundo. sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Prestem atenção. Por favor, estén atentos. As pessoas vieram por causa dela, Las personas vinieron por ella, mas ficaram por causa dele. pero se quedaron por él. Entenderam isto? ¿Habéis entendido esto? Vieram por causa dela, Vinieron por ella, mas ficaram por causa dele. pero se quedaron por él. O seu testemunho Tu testimonio vai atrair pessoas. va a atraer a personas. A tua alegria adora a Deus. Tu alegría adora a Dios.
Dios. A tua felicidade adora a Tu Deus. felicidad adora a Dios. As pessoas olham para você e dizem como pode. Las personas te miran y dicen, ¿cómo es A posible? luta vem, a luta passa. La lucha viene, pero pasa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece Pero para sempre. aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por que não desiste? ¿Por qué no desiste? Por que não se mata? ¿Por qué no se pega un tiro? Por que não pula de uma ¿Por ponte? qué no salta de un puente? Porque dentro dele tem uma Porque fonte. dentro de él hay Uma fonte que jorra para a una vida fuente que eterna. fluye para la vida eterna. Algo que muda a ¡Ah, história. qué grande historia! Continua lendo. Y continúa. Alguns dias depois, Algunos días después partiu salió para Galiléia. de allí y fue a Galilea. Prestem atenção. Atentos, por favor. Jesus tinha que passar em Samaria, Jesús tenía que pasar por Samaria, porque Jesus não quer perder ninguém. porque Jesús no quiere perder a nadie. Uma vez Jesus disse, Una vez dijo Jesús, João registrou, Juan puso ahí, registró, no capítulo 17, en el capítulo 17, uma conversa de Jesus com o Pai. una conversación de Jesús con el Padre. Jesus disse para o Pai, Jesús dijo al Padre, todos aqueles que o Senhor me deu, todos aquellos que me distes, não perdi ninguém. yo no he perdido a nadie. Olha para o colega, Mira a tu compañero. diga, Jesus não vai perder você. Jesús no te va a perder. E não vai perder as pessoas que você trará para Ele. Y no perderá las personas que tú traigas a Él. Jesus queria salvar Samaria Jesús quería salvar a Samaria. e escolheu uma pessoa Él eligió una persona rejeitada, rechazada, com vida muito difícil, con una vida muy difícil. mas Ele transformou essa pessoa, Pero Él cambió a esta persona, deu uma vida nova dio una vida e nueva deu um testemunho para ela. y dio un testimonio para E o ella. testemunho dela Y el testimonio de ella trazia as pessoas. atrae a las personas. O seu testemunho Tu testimonio deve trazer pessoas à igreja. debe traer personas a la Quando as iglesia. pessoas estiverem ali, Cuando las personas estuvieran você vai orar a Deus. aquí, entonces tú orarás a Dios. Vai jejuar por esta pessoa Y na tú semana. vas a ayunar por esta persona. E vai pedir que Deus Y va a pedir que Dios use o seu pastor use a tu pastor para que a palavra de Deus para que la palabra de Dios entre no coração, entre en el corazón, arranque a raiz de amargura, arranque las raíces de jogue amargura, fora lo tire e plante uma fonte y que implante ahí una fuente que jorra para a vida eterna. que fluye para la vida eterna. Então você traz um, Entonces tú traes uno, aquele que você trouxe, aquel que trajiste, salvo por Jesus, salvo por Jesús, vai trazer outro. va a traer otro, E aquele outro vai trazer y o el outro. otro, E o outro vai trazer y outro. el otro, Porque uma ovelha gera outra porque ovelha. una oveja genera otra oveja. Porque você vai produzir no reino de Deus. Porque tú vas a producir en el reino de Dios. Jesus ama esta cidade. Jesús ama esta ciudad. E não é por acaso que ele veio até você. Y no es por casualidad que Él vino hasta ti. Ele acha que você serve para dar testemunho dele. Él piensa que sirves para dar testimonio de Él. Então você pode chamar as pessoas. Entonces puedes llamar a la gente. Tenha confiança. Tenga confianza. Porque Jesus vai honrar a sua palavra. Porque Jesús honrará su palabra. Eu lembro mais uma coisa. Y yo me recuerdo algo más. Uma vez, Una vez Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Jesús resucitó un hombre llamado Lázaro. Então Lázaro Entonces Lázaro foi a uma casa junto com Jesus. fue a una casa junto con Jesús. O dono da casa se chamava, era Simão. Y el dueño de la casa se llamaba Simón. Este Simão era leproso. Simón era leproso. Jesus resolveu o problema dele. Pero Jesús solucionó su problema. Então Jesus sentou na mesa do Simão. Entonces Jesús se sentó en la mesa de Simón. O Lázaro estava ali. Y Lázaro estaba allí. Maria Madalena estava lá. María Magdalena estaba allá. Pedro estava lá. Pedro estaba. E os discípulos todos. Y todos los discípulos. Na mesa de Jesus En la mesa de Jesús é lugar es lugar de ex alguma coisa. de ex algo.
Na mesa de Jesus En la mesa de Jesús, tem ex-fumador? ¿sí? Ex fumador, Na mesa de Jesus tem ex-mentiroso? ex mentiroso, Na mesa de Jesus tem ex-ladrão? tiene ex ladrón, Na mesa de Jesus tem ex-prostituta? ex prostituta. Na mesa de Jesus tem até ex-defunto. En la mesa de Jesús tiene hasta ex muerto. E o texto diz Y el texto dice que as pessoas foram para a casa de Simão que la gente fue a la casa de Simón para ver Jesus. para ver a Jesús, Mas não só para ver Jesus. pero no solo para ver a Jesús, Foram ver Lázaro, fueron a ver a Lázaro, que Jesus tinha que ressuscitado dos Jesús mortos. había resucitado. O que é que o seu testemunho tem feito? ¿Qué está haciendo tu testimonio? As pessoas que te cercam La gente que está alrededor tuya, têm vontade de vir a Jesus por você? ¿desean venir a Jesús por ti? A sua vida ¿Tu vida é atrativa a Jesus? es atractiva a Jesús? É isso que Jesus foi fazer em Samaria. Es eso que Jesús fue a hacer en Samaria. Uma pessoa rejeitada, Una persona que rechazada, ninguém queria perto, que nadie quería cerca, salva por Jesus, salvada por transformada Jesús, por Jesus, transformada por liberta Jesús, por Jesus, liberada por Jesús deixada feliz por Jesus. y con total felicidad por Jesús. Pode trazer as pessoas a Jesus. Puede traer la gente a Jesús. E quando essas pessoas chegam a Y Jesus, cuando esta gente llega a Jesús, dizem para aquele que o trouxe: entonces dicen aquel que lo trajo: eu vim por causa de você, yo he venido por ti, mas eu estou aqui por causa dele. pero estoy aquí por causa de él. Amém. Deus abençoe.